Um cara fortão vai no bar e fala pro garçom: me dê uma cerveja aí. Se não, o garçom, gemendo de medo, diz: claro, claro. Nisso chega um anão fraco, magro, raquítico, moloide e fala pro garçom: me dê uma cerveja aí, se não. O garçom, já irado, pergunta: se não o quê? E ele responde: se não, pode ser Guaraná. Dois bêbados andam em uma rua deserta quando dão de cara com um pé de manga. Eles começam a jogar pedra e já cansado, José fala pra João: João, tem um tempo que nós estamos aqui jogando pedra e não derrubamos nenhuma manga. Vai procurar uma escada, homem. Depois de um tempo, José chega com a escada. Está aqui a escada, João. Agora suba pra ver se tem alguma madura, Zé. José, já em cima do pé de manga, fala pra João: essa daqui tá madura. É mesmo? Pô, então desça pra gente jogar pedra nessa daí. Três doidos foram fazer o exame mensal para ver se podia receber alta. Chegou lá, o médico perguntou para o primeiro: quanto é 2 mais 2? Aí o doido disse: 72. O doutor balançou a cabeça como quem diz: esse aí não tem mais jeito. E virando-os para o segundo, repetiu a pergunta: quanto é 2 mais 2? Aí o doido disse: terça-feira. Desanimado, o médico vira-se para o terceiro doido e diz: quanto é 2 mais 2? Aí o doido respondeu: é 4, com bastante firmeza. Aí o médico disse: parabéns, você acertou. Mas como é que você chegou a essa conclusão? Aí o doido disse: foi fácil, eu me baseei na resposta dos meus amigos. 72 menos terça-feira é igual a 4. Um psiquiatra perguntou ao paciente: você costuma ouvir vozes sem saber de onde elas vêm e com quem está falando? Aí o doido disse: sim. Aí o médico disse: quando é que isso acontece? Ele disse: quando eu atendo o telefone. Um macaquinho estava em cima de uma árvore quando chegou um solitário leão que lhe pediu para descer para bater em um papo. E o macaquinho falou: eu não, eu tenho medo de você. E o leão respondeu: fique sossegado, como prova de que eu só quero um bom papo, eu vou me amarrar e não haverá perigo. Jogue uma corda. O macaquinho jogou uma corda e o leão amarrou suas pernas. Jogou outra corda e o leão amarrou seus braços e disse: pode descer, que agora eu não lhe ofereço nenhum perigo. O macaquinho desceu e o leão então lhe perguntou: ainda está com medo? Por que você está tremendo tanto? É emoção, é a primeira vez que eu vou fazer amor com um leão. Um sujeito entra num bar e diz para o dono: eu queria que o senhor me pagasse uma bebida. O dono responde que não, com o maior descaso. Mas eu tenho aqui uma coisa impressionante. Se eu lhe mostrar, você me paga uma bebida? O homem fica intrigado e pede que ele mostre. O cliente tira do casaco um baralho com cerca de 30 centímetros de tamanho. O barman fica perplexo com aquilo, que nunca tinha visto um jogo de cartas tão grande, e resolve pagar uma bebida ao homem. Alguns copos depois, o dono do bar resolve perguntar para o freguês onde é que ele conseguiu aquele baralho. É que eu encontrei um gênio que concede desejos. O homem fica empolgado e pede ao homem que lhe mostre o gênio, para ele pedir alguma coisa também. O homem dá a lâmpada ao sujeito, que esfrega até que aparece o tal gênio, dizendo o seguinte: meu amo, eu vou lhe conceder um único desejo, mas seja rápido porque eu quero dormir de novo. O dono do bar, sem vacilar, pede a primeira coisa que lhe vem à cabeça: eu quero 1 milhão, 1 milhão em notas. O gênio estala os dedos e de repente o bar fica entulhado de botas. Botas? Eu pedi 1 milhão em notas e não botas. Essa droga desse gênio é surda, é? E o bêbado responde: mas é claro, ou você acha que alguma vez eu pedi um baralho de 30 centímetros? Um sujeito entra no bar e pede uma bebida. O barman é um robô e ele serve um coquetel perfeito e pergunta: qual é o seu QI? E o homem responde: 150. Então o robô inicia uma conversa falando dos fatores do aquecimento global, da espiritualidade, da independência ambiental e da teoria das cordas, da nanotecnologia e por aí foi. O cara ficou impressionado e resolveu testar o robô. Saiu, deu uma volta, retornou ao balcão pedindo uma bebida. Novamente o robô serve um drink e pergunta: qual é o seu QI? E o homem responde: deve ser uns 100. Imediatamente o robô começa a falar agora sobre coisa de futebol, supermodelos, comidas favoritas, corpo de mulher e esses assuntos semelhantes. O cara ficou abismado, mas ao sair do bar resolve fazer um novo teste com o robô. Volta, pede outro drink e novamente a bebida sai perfeita. O robô inocente lhe pergunta: qual é o seu QI? O homem disfarça e diz que é uns 50. Então o robô se inclina no balcão e diz bem pausado: e aí, vamos reeleger o presidente novamente? O que o galo bicha foi fazer na delegacia? Foi soltar a franga.
Você sabe qual é a diferença entre um psiquiatra e um paciente? O paciente é aquele que fica curado e volta pra casa, né? Um dia, em uma grande floresta, um sapo mágico estava saltando em uma lagoa. A floresta era tão grande que o sapo nunca havia visto nenhum outro animal em toda a sua vida. Mas um dia ele viu um urso perseguindo um coelho. O sapo então ordenou que os dois parassem e disse: "Por vocês serem os dois únicos animais que eu já vi, concederei a ambos 3 desejos. Urso, você começa." O urso pensou por um minuto e, sendo macho, disse: "Desejo que todos os ursos dessa floresta, com exceção de mim, se tornem fêmeas." E o desejo foi atendido. O coelho, como seu primeiro desejo, pediu um capacete. Foi atendido e imediatamente o vestiu. O urso ficou admirado com a estupidez do coelho, desperdiçando com um desejo assim. E era a vez do urso fazer o outro desejo. "Bem, eu desejo que todos os ursos dessa floresta vizinha se tornem fêmeas também." O desejo foi atendido e o coelho rapidamente pediu uma motocicleta. Prontamente ela apareceu. O coelho subiu nela e ligou o motor. O urso estava chocado com o coelho pedindo aquelas coisas estúpidas. Afinal, o coelho poderia ter pedido dinheiro e comprado uma moto mais tarde. Para o seu último desejo, o urso pensou um pouco e disse: "Desejo que todos os ursos do mundo, com exceção de mim, se tornem fêmeas." O coelho engatou a primeira marcha, acelerou e, enquanto saía, gritou: "Eu desejo que o urso seja uma bicha." Um urso e um coelho estavam defecando atrás da moita. O urso se vira para o coelho e comenta: "Poxa, que pelo bonito você tem, tão branquinho. Você não se importa de sujar ele de merda, não?" "Não, por quê?" Então o urso pegou o coelho e se limpou. O bêbado entra num velório e ouve a viúva em lágrimas comentar: "Meu marido era tão bom, morreu como um passarinho." Logo em seguida entra outro bêbado também se encostando ali por perto. "Como foi que ele morreu, hein?" pergunta o bêbado curioso. E o primeiro responde prontamente: "Olha, eu não sei muito bem não, mas parece que foi uma pedrada com a baladeira." Uma camela e o seu filhote estavam à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou: Mamãe, eu posso te perguntar umas coisas?" "É claro, o que é que está lhe incomodando, meu filhote?" "Por que nós temos corcova?" "Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto. Precisamos das corcovas para reservar água. E por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água." "Certo. E por que nossas pernas são tão longas e nossas patas arredondadas?" "Filho, certamente são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um." "Tá. Então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão." "Meu filho, esses cílios são longos e grossos, são como uma capa protetora para os nossos olhos. Eles ajudam na proteção dos nossos olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto." "Certo. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas para caminhar através do deserto e os cílios para nos proteger os nossos olhos do deserto." "Isso mesmo, meu filho." "Então o que a gente tá fazendo nesse tal de zoológico, mamãe?" Moral da história: não adianta você ter de tudo se você não está no lugar certo. Entediado, um funcionário do manicômio resolveu reunir todos os doidos para uma brincadeira. "Galera, é o seguinte, ó, todos vocês são frutas, certo? Vocês vão subir naquela árvore, quando eu futucar vocês com a vara, é porque vocês estão maduros." Aí foi aquela palhaçada. O cara começou a futucar os doidos e eles caíam no chão sem a menor pena das suas carcaças. Acabou o expediente de 6 horas da tarde, o atencioso funcionário foi-se embora, esqueceu um doido em cima da árvore. Lá pelas 10 da noite o doido murmurou pensativo: "Será que eu ainda não tô maduro? Deixa eu ver." Aí botou o dedo na bunda, tirou, cheirou e disse: "Vixe, eu já tô é podre." E se jogou da árvore. Um motoqueiro a quase 100 km por hora na pista quando de repente sente bater um troço no seu capacete. Ele parou, olhou para trás e viu um passarinho se estribuchando no chão. Ele chegou perto, viu que o bicho ainda estava vivo e levou para casa. Chegando lá, botou o bicho numa gaiola com comida, água e tudo mais. Tempos depois, o passarinho acordou, começa a olhar em volta, se vê todo cercado de grade e fala: "Eita merda, tô lascado, matei o motoqueiro."
Afrânio, doido varrido, estava numa cama da enfermaria do hospício, deitado de costa, cantando. E diga onde você vai, que eu vou varrendo. E diga onde você vai, que eu vou varrendo. Eu vou varrendo, eu vou varrendo. Logo entra o enfermeiro bruscamente, vira ele de bruços e lhe aplica uma injeção na bunda. Imediatamente Afrânio vira o disco. Estou guardando cadibã em mim. Ao ouvir isso, tinha um velho doido que tava deitado numa cama do lado, pegou e disse: eu mesmo prefiro é o lado A.